a importância da fé e perdão. E eu vou recorrer ao próprio texto lido pela Victoria, que traz algumas coisas importantes para a exposição de Marcos que nós vamos mergulhar hoje. O texto de Tiago, ele fala que nós precisamos pedir com fé. Isso implica, irmãos, em crer antes mesmo do orar. Quantas vezes nós apenas pensamos a respeito daquilo que pediremos em oração, mas na verdade não há uma ação concreta do crer que aquilo que nós vamos pedir ao Senhor, de fato vai não só ecoar sobre os ouvidos do nosso Deus e Pai, mas também que virá uma resposta audível, uma resposta real. Mesmo, entendam bem, que muitas vezes aquilo que nós pedimos não faz consonância com aquilo que Tiago e o próprio Senhor Jesus vai nos orientar. Nós precisamos saber que aquilo que nós pedimos não deve ser relacionado a pedidos fúteis, que não ecoam na própria Escritura, que não são coisas agradáveis a Deus, mas aquilo sim que o agrada deve ser pedido crendo que ocorrerá. Se faz consonância com a palavra, com a vontade de Deus, a nós é necessário crer antes de sair pelos nossos lábios. Pois, por meio da oração, testificamos essa esperança de obter algo da parte de Deus que Ele mesmo prometeu. Especialmente hoje, nós vamos ver que Ele está falando sobre as suas promessas. Se nós pedirmos aquilo que Ele prometeu, Ele assim o fará, mas nós precisamos pedir crendo. Esse texto de Tiago, ele fala sobre um pedido por sabedoria, que ele ama dar sabedoria. Mas não é sabedoria para você ser próspero financeiramente. Não é uma sabedoria para você ser reconhecido por outros homens. Mas é a sabedoria para servi-lo, para compreender as verdades de Deus e replicá-la de forma prática. E aí, logo em seguida, ele fala daquele que duvida. Então, por meio dessa analogia, que ele coloca em contraste aquele que, antes mesmo de professar, de falar, já crê que Deus vai lhe conceder aquilo que foi prometido, agora nós vemos alguém que é incrédulo, que não crê naquilo que Deus pode fazer, que duvida das suas promessas, que renega aquilo mesmo que Ele está nos falando na sua palavra, por conta da sua própria impaciência, estão sempre atormentados interiormente, ansiosos, pois as nossas almas nunca estarão tranquilas, a menos que nós estivermos focados naquilo que é o propósito de Deus. E ele, por fim, conclui
que tais pessoas são indignas de receber algo da parte de Deus. Pessoas duvidosas, que pedem, mas sem crer, não correspondem com aquilo que Ele nos orienta por toda a Escritura. Então, queridos, mantenhamos este princípio, que as nossas orações não são ouvidas por Deus, a menos que tenhamos confiança de sermos atendidos. Se nós vamos para a oração com dúvida, se nós vamos para a oração sem crer nas promessas de Deus, sem crer que Deus pode mudar diante da sua verdade, da tua palavra, nós simplesmente estamos lançando palavras ao vento. E aí então eu convido você a ir para o texto de Marcos, capítulo 11, versos 22 a 26, na sequência da nossa exposição. A importância da fé e do perdão. Marcos 11, 22 a 26. Diz assim a palavra de Deus. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. E eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que você pedir em oração, creia que já o receberam, e assim lhe sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Amém? Oremos. Bondoso Deus, estamos diante da Tua revelação, da Tua palavra, e carecemos da sabedoria do alto, e cremos que só o Senhor pode nos dar. E assim, confiado nessa verdade, nos ajude a aplicar esta verdade em nossa vida de forma real, prática. Assim pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Mensagem central. A fé nos aproxima de Deus e o perdão nos torna semelhantes a Cristo. Aqui está o resumo do Evangelho. Em outras palavras, é isso que está exposto. Nós precisamos crer em Cristo. Nós precisamos confiar verdadeiramente que a sua obra é suficiente para nos salvar. E o perdão é a evidência daquilo que Ele fez em nós. Porque nós não merecíamos perdão. Mas Ele, Cristo Jesus, mesmo sem nós demonstrarmos qualquer tipo de amor por Ele, foi à cruz. Ele morreu, Ele pagou a sua dívida, a minha dívida. E Ele não ficou no madeiro, Ele não ficou no sepulcro, Ele vivo está. E isso também nos dá uma esperança de uma vida eterna. Mas não porque nós estamos vencendo e assim o merecemos. Não, é porque Ele nos amou primeiro. É porque Ele deu a sua vida em resgate de cada um de nós. É tudo
por conta dele. Então a fé nos aproxima de Deus, e o perdão nos torna semelhante ao seu Filho, porque é por meio dele que nós recebemos perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Eu vou trabalhar 2 pontos nesse texto que é fundamental para o nosso ensino a respeito da fé e do perdão. Então, no primeiro destaque, eu vou falar sobre a importância da fé. Por meio dessas palavras aqui, o nosso Senhor Jesus nos ensina essa imensa importância da fé. Foi uma lição que o nosso Senhor ensinou inicialmente por meio de provérbios, de parábolas. A fé capacita o indivíduo a realizar obras e a ultrapassar obstáculos tão imensos e formidáveis quanto o ato de remover uma montanha e fazê-la lançar-se no mar. É algo figurado, mas que demonstra a realidade de uma fé genuína, de algo tão maravilhoso e surpreendente, de algo sobrenatural que ocorre por conta da graça de Deus. Era impossível para nós, pelos nossos méritos, pela nossa própria força, alcançarmos a Deus. Mas por essa obra de Cristo, e a quem foi dado-lhe a fé, é muito maior do que mover um monte e lançá-lo sobre o mar. Em seguida a essa lição, é reiterada à medida que a exortação geral do exercício da fé, quando estamos orando. Tudo quanto em oração pedir, crer e receberá. E será assim convosco. Então, naturalmente, essas promessas aqui devem ser entendidas. É lógico que uma limitação razoável. Essa promessa, queridos irmãos, pressupõe que o crente pedirá ao Senhor coisas que não são pecaminosas, é evidente, e que estarão em harmonia, em consonância com a soberana vontade de Deus. Aí, lógico, você precisa crer antes mesmo de pedir, como nós vimos em Tiago. Então, essas promessas pressupõem que o crente vai pedir algo que, de fato, agrada a Deus, louva a Deus. Então, quando pedimos coisas assim, podemos esperar confiantemente que haverá resposta, que haverá o sussurro da bendita graça de Deus em nossas vidas. Por isso, Tiago fala: peça, porém, com fé, sem duvidar. Então, a fé aqui recomendada pelo Senhor Jesus precisa ser distinguida daquela fé da justificação. A princípio, nós sabemos, né, que toda a fé verdadeira é uma única fé. A fé sempre consiste em crer, em confiar. Porém, é inútil compreendermos aqui que o texto que nós estamos lendo, e até mesmo o de Tiago, ele está falando da fé salvífica que é dada por Deus a nós. A fé justificadora. Mas aqui ele está falando de uma fé em uma amplitude maior. No maior do sentido dos nossos pedidos a Deus por meio da oração. A fé justificadora é dada por Deus. É essa graça especial, soberana, um ato divino. Mas aqui ele fala desse exercício do crer, do exercício do confiar que Deus
pode mover montanhas. A ideia é que muitas vezes nós colocamos diante de Deus montanhas que são as nossas lutas, as nossas tribulações, as nossas dores, as nossas dificuldades, a nossa falência física e tantas outras coisas que nós podemos, como filhos, pedir ao nosso Pai Celeste. Porque muitas coisas pelos próprios homens são desenganadas. Mas quando pedimos com fé, das coisas que de fato fazem harmonia com a vontade de Deus, não só será ouvida, como será respondida. Porém, a fé que se evidencia na passagem que estamos considerando é essa graça no sentido geral. É o fruto da companheira fé justificadora. É porque nós já fomos salvos que nós vamos conseguir pedir com fé algo a Deus. E nem por isso, entretanto, deve ser confundida com a fé justificadora. Pelo contrário, trata-se de uma confiança geral no poder, na sabedoria e na vontade de Deus em relação a mim e a você. E o seu objeto especial são as promessas, a palavra e o caráter de Deus manifesto em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, a confiança no poder e na vontade de Deus para ajudar cada crente em Cristo e a confiança na veracidade de cada palavra proferida por Deus. Esses são os grandes segredos do sucesso e da prosperidade em nossa carreira, em nossa jornada cristã. De fato, essa é a raiz do cristianismo, que leva o crente a compreender essa graça bendita de Deus. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Muitos relatos nas Escrituras nós vemos foi de homens que se dobraram diante de Deus, clamaram por meio da oração, e as suas orações foram atendidas. Por quê? Porque elas faziam consonância com a própria promessa de Deus. E assim foram ouvidos, foram usados como instrumentos da tua bondosa graça. A fim de nós melhorarmos o conhecer desse valor da fé genuína, é quando nós olhamos, por exemplo, para a grande nuvem de testemunhas de Hebreus 11. Homens e mulheres que são conhecidos como heróis da fé. Porque, além da fé justificadora, confiaram nas promessas de Deus. Não eram homens e nem mulheres perfeitas, como eu e você, mas que colocaram toda a sua esperança na promessa de Deus. Então, se desejamos crescer nessa graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, se almejamos fazer progresso na nossa carreira cristã, tornando-nos crentes fortes e não meros bebês quanto às coisas espirituais, precisamos desenvolver esse crer antes mesmo do pedir. Então oremos diariamente, roguemos a Deus com fé e confiança robusta, que vigiemos para que a nossa fé não seja abalada por tentações ou por ações circunstanciais que nos envolvem. Uma falha, uma fraqueza, nesse ponto, querido irmão, vai afetar. E como afeta? Eu sei bem disso. Afeta o nosso homem interior, mexe com as nossas razões,
mexe com as nossas emoções, atrapalha o nosso viver com Deus, a nossa intimidade com Ele. Mas quando a nossa fé é vigorosa, é confiante, existe um grau de paz interior que nos empurra, que nos dá esperança, que nos dá alegria em meio ao caos, que nos dá determinação no serviço a Cristo Jesus, que nos dá ousadia para vivermos e confessarmos Cristo em tudo o que fizermos, que nos dá força para a obra cristã, que nos dá paciência em meio à tribulação, que nos dá resignação em momentos de tribulação e dificuldade, e que nos deixa sensível no recorrer à oração. Como a oração é importante. Tudo gira em torno da proporção da nossa fé. E aí, ecoando, lá de Isaías 28:16, bem-aventurados são aqueles que sabem repousar continuamente, com toda a sua carga, no Deus da aliança, no Deus conosco. Os que andam pela fé e não pela visão. Aquele que crê e não foge. É isso que Isaías fala, daquele que crê e não foge. Que assim seja eu e você a respeito da nossa fé. E não importa a circunstância e os momentos que você está vivendo. Não tem a ver com Deus falhar, não tem a ver com Deus nos esquecer, tem a ver com nós, eu, você, falharmos ou acreditarmos que Deus está distante. Somos nós que precisamos crer confiantemente, antes mesmo de professar com os nossos lábios. Segunda lição, a importância de perdoar. Essa lição aqui ministrada de uma maneira extremamente destacada. Não há uma conexão imediata com a importância da fé. Mas é sobre aquilo que o Senhor Jesus acaba de manifestar. É a questão de perdoar ofensas. Contudo, é o elo de ligação da oração. Então, apesar de parecer ensinos que não se conversam, faz todo sentido de colocar essas duas questões juntas. A fé e o perdoar. Sabemos que a fé é a essência para o bom êxito de nossas orações. É o que nós acabamos de ver no primeiro ponto. Entretanto, logo em seguida aqui, tomamos ciência que nenhuma oração será ouvida a menos que o nosso coração esteja disposto a perdoar. Enquanto estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Então, o valor de nossa oração, podemos todos entender aqui, depende extraordinariamente do estado mental com que nos oferecemos. Contudo, o ponto que precisamos considerar, contudo, é que só vamos receber uma resposta plausível aos nossos pedidos, se nós também sermos capazes de perdoar como Ele nos perdoou. Nossas orações não somente devem ser zelosas, fervorosas, sinceras, em nome do Senhor Jesus, mas precisa de um ingrediente fundamental. Deve partir de um coração inclinado ao perdão.
que um homem, o que uma pessoa pode fazer de tão grave comparado ao que nós fizemos para com Deus? Um Deus santo, que poderia ser comparado nesse reino caído? Nada. Ah, tem coisas terríveis, tem. Isso também é resultado da queda. Há coisas que nos trazem repúdio daquilo que o homem é capaz de fazer por conta da sua natureza pecaminosa. Mas não tem nada maior daquilo que nós fizemos. Nós pecamos contra um Deus santo, totalmente santo. E algo que nós não somos sem Cristo Jesus. A nossa oração, ela vai ser ouvida se nós tivermos o mesmo coração disposto a perdoar quem quer que seja. Não temos o direito de esperar por misericórdia se não estamos prontos a mostrar misericórdia para com nossos semelhantes. Realmente não podemos sentir a pecaminosidade de nossas transgressões, das quais solicitamos a misericórdia, o perdão de Deus, se nutrimos a maldade, a malícia contra um semelhante, contra um homem que foi criado por Deus, contra uma mulher que foi criada por Deus. Precisamos ter um coração próprio de um irmão para com o nosso próximo, se quisermos o perdão do Pai Celestial. Não podemos enganar a nós mesmos, queridos. Não podemos. Pensarmos que nós temos um espírito de adoração, de louvor a Deus, se nós não somos capazes de tolerar um irmão faltoso. Essa é uma questão que deve trazer algo que balance a nossa cabeça, que traga perturbação. A quantidade de sagacidade, de amargura, de um espírito de partidarismo que se manifesta entre os crentes, muitas vezes é espantosa, e crentes entre aspas, porque o próprio texto fala que se alguém não é capaz de perdoar o outro, não vai poder receber o perdão de Deus. Mas como isso cabe a Deus, eu coloco entre aspas e deixo sobre a soberana vontade dele. Mas isso não me admira e não deve também ecoar sobre a sua mente o porquê tantas orações não são ouvidas. São apenas palavras ao vento, não são atendidas ao Senhor. Muitas delas, porque quer o perdão e a misericórdia de Deus, mas não está disposto a perdoar e conceder misericórdia a outro. Esse é o assunto que deveria impressionar qualquer um de nós crentes. Não possuímos dons idênticos, conhecimento, capacidade. Porém, todos nós podemos perdoar um irmão da fé. Todos nós. Apesar das nossas diferenças quanto às dádivas de Deus, aos dons de Deus, algo que nós podemos, todos nós fazemos, é perdoar um irmão na fé. Então esse é um assunto que o nosso Senhor Jesus Cristo aqui se esforça em inculcar na mente dos seus primeiros ouvintes. Ele colocou, por exemplo, na sua oração, quando ele ensina os seus discípulos a orar, conhecida por nós como Pai Nosso. Desde a infância, crianças são familiarizadas com essas palavras. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores.
Não foi à toa que ele colocou na oração modelo. Quão bom seria para muitos se considerassem atentamente o que essas palavras querem nos ensinar. Passemos adiante e fazemos uma inquirição séria a respeito disso. Sabemos o que significa o Espírito perdoador? Podemos passar por cima das ofensas das quais nós muitas vezes somos vítimas? Podemos deixar de lado a transgressão e perdoar uma ofensa? Caso contrário, onde estará o nosso cristianismo? Onde estará a nossa obediência? Onde estará o que nós cantamos agora recentemente, que Ele reina sobre nós, que Ele reina sobre tudo? Caso contrário, porque nos admiramos quando nossas almas não prosperam espiritualmente. Então resolvamos, pois, corrigir os nossos caminhos no tocante a essa questão do perdão. Pela graça de Deus, que estejamos determinados a perdoar, assim como nós desejamos o perdão de Deus. E aqui, se eu pudesse deixar uma frase pequena, simples, mas que demonstra o ápice, é essa. Essa é a maior aproximação que podemos fazer da mentalidade de Jesus Cristo. Como é difícil, eu sei muito bem o que é isso. Porque eu também sou tentado a isso. Não sou diferente de vocês. A não perdoar. Como nós somos tentados a isso. A qualquer mínima ofensa. A condenar aos leões um irmão, uma irmã. Como é fácil fazermos isso. Mas aqui nós somos chamados a evidenciar essa mentalidade de Jesus. Perdoar. Esse é o caráter que mais convém a um pobre e pecaminoso descendente de Adão como eu. Preciso perdoar. Se eu quero evidenciar Cristo em minha vida, eu preciso perdoar. Se você quer evidenciar Cristo, você precisa perdoar. Então, o fato de Deus haver perdoado gratuitamente todos os nossos pecados é o mais elevado privilégio que dispomos nesse mundo. Não tem maior perdão que esse. Não tem, queridos. Eu perdoei alguém que matou o meu filho. Ele fez isso. Por causa do nosso pecado, o Filho de Deus foi à cruz. E não foi porque viu algo em nós, ou alguma bondade, ou alguma beleza, ou algum mérito. Não, não foi. Miserável homem que sou, merecia a ira de Deus. Mas Ele me alcançou por essa graça. O perdão gratuito de Deus, que Deus concedeu, é o único título que nos dá direito à vida eterna, ao mundo vindouro. Portanto, mostremos-nos sempre perdoadores, que sejamos caracterizados por isso, que nos poucos anos que nos restam nessa terra, que possamos ser conhecidos como perdoadores, assim como Deus nos perdoou. Uma conclusão para que você grave na sua cabeça, curta e direta. Quem tem fé, ora. Quem perdoa, vive a graça de Deus. Será que nós podemos repetir juntos?
Quem tem fé, ora. Quem perdoa, que sejamos assim.